E aí, pessoal, tudo certo? Eu voltei para falar de algo que aconteceu recentemente e eu só posso ficar em choque, mas não surpreso. A recente declaração do nosso até então secretário de Cultura do governo Bolsonaro, em que ele faz basicamente uma releitura do discurso de Goebbels, ministro nazista de Hitler. Não é surpresa que Bolsonaro flerta com o nazifascismo e que as suas declarações sempre foram racistas, misóginas, atacando as comunidades indígenas. Bolsonaro, sem nenhum problema, acusou ou simplesmente declarou que negros não eram humanos. Ele tratou negros como animais. Colocou peso em arrobas, como se nós fôssemos seres que pudessem ser colocados como gado para ser descartado. E a vida dos homens negros e mulheres negras no governo Bolsonaro está bem clara do que está acontecendo. Nós estamos sendo feitos de tiro ao alvo nas favelas do Rio. Soldados de sniper sobem em prédios e ficam brincando de ver quem consegue atirar melhor em pessoas que estão transitando pelas ruas. Massacres de negros e de indígenas estão acontecendo corriqueiramente nesse governo. E ninguém liga. Ninguém liga para o fato dos indígenas estarem sendo massacrados e expulsos de suas terras. O governo, inclusive, incentiva essas ações. Agora, o governo Bolsonaro, na figura do seu secretário de Cultura, simplesmente fez um discurso claramente nazista. E, para choque de uma pequena parcela da população, meu Deus, o governo é nazista. Eles não ligam para o governo é nazista. Eles ligam para o governo declaradamente se tornar nazista e falar isso abertamente. Agora, para as ações nazistas que o governo atua constantemente, ninguém faz nada. E vamos ser muito sinceros, os responsáveis por isso são os eleitores do Bolsonaro que votaram nele sabendo claramente que ele flertava com nazismo, com preconceito, com racismo. O governo Bolsonaro tem algo contra os judeus? É óbvio que não. Mas o nazifascismo é muito mais do que uma ação contra os judeus. Ou vocês acham que apenas os judeus foram mortos nos campos de extermínio? Os negros foram mortos, as comunidades nativas daquele povo, ciganos foram mortos, homossexuais foram assassinados, comunistas foram assassinados. O grande movimento do nazismo era combater o grande mal, combater aquilo que ia contra a moral alemã. Eles estavam querendo resguardar o quê? Os grandes valores cristãos, os grandes valores morais que a família alemã estava perdendo. O discurso de Bolsonaro de campanha era Brasil acima de tudo. O discurso nazista era Alemanha acima de tudo. Não vamos nos enganar. Os eleitores do Bolsonaro são os responsáveis por isso. E eles têm que acordar e mudar essa atitude. E nós que não votamos no Bolsonaro e que estamos trabalhando constantemente contra eles, temos que agir e impedir que essa chacina continue a acontecer. Porque não é apenas discursiva. Foi discursiva agora e ofendeu uma pequena parcela da sociedade que até agora estava tendo os benefícios desse governo. Mas eles não ligam para os assassinatos, para os ataques, para a perseguição. A cultura é um campo de ação que o governo utiliza para perseguir a população minoritária. O prêmio que o então secretário de Cultura planejava fazer era para louvar o que ele chama de uma arte pura, no mesmo conceito que a Alemanha fazia. Os alemães nazistas criticavam a arte americana como uma arte degenerada, uma arte que levava o país à ruína. Da mesma forma que Bolsonaro e vários dos seus ministros fizeram. Nós temos que estar atentos, pois isso não vai ser a única ação. Talvez a gente não tenha outra oportunidade que o governo declaradamente se mostre nazista, mas as suas ações permanecem nazistas e nós temos que combater elas fortemente. Obrigado, gente.